Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV. E hoje nós vamos continuar falando de exigências. No vídeo passado eu expliquei a diferença entre um pedido e uma exigência, como a nossa intenção, né, muda se vai ser um pedido, aquilo que a gente está dizendo, ou se vai ser uma exigência. Mas eu achei que era importante nesse vídeo eu elaborar um pouco mais, eu dar mais ênfase no porquê as exigências são tão perigosas, porque elas vão dificultar muito que a gente tenha as nossas necessidades atendidas. E assim que a gente tiver essa clareza de quais são as consequências das exigências, vai ficar muito mais fácil da gente manter a nossa consciência focada na alternativa, que são os pedidos. Mas por que, em primeiro lugar, a gente usa exigências? Porque as pessoas usam essa estratégia para conseguir atender as suas necessidades, né? De onde vem isso? E é muito simples, a gente usa exigências porque a gente foi treinado a se expressar através de exigências. Esse treino, ele vem da lógica do nosso mundo, que é um mundo de mentalidade de chacal. Como eu expliquei lá no meu segundo vídeo dessa série, dessa playlist, é a diferença entre a mentalidade de chacal e a mentalidade de girafa. Em que na mentalidade de chacal, a gente está tentando dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, o que elas são obrigadas a fazer, né? E dominar as pessoas através dessa relação, né, de certo e errado, de tem que não tem que fazer alguma coisa. E nessa lógica da mentalidade de chacal, qual é a função da exigência? A quem a exigência atende? E a exigência acaba atendendo as pessoas que já estão no poder, o grupo que já está no poder, ou as instituições que já estão no poder. Porque funciona assim. A premissa por trás de uma exigência é que basicamente é uma coisa que inquestionavelmente vai atender a necessidade das pessoas. Então, por exemplo, a gente é obrigado a colocar um filho no colégio porque a gente sabe que no colégio ele vai aprender habilidades que são essenciais para a vida dele, para ele montar a carreira dele, fazer uma faculdade e ter uma profissão, e assim ele vai atender as necessidades dele de sustento, né, de competência, ele vai ter um papel na sociedade, ele não vai estar perdido, ele vai saber o que fazer, digamos assim. Toda essa premissa, essa historinha por trás da exigência que é você é obrigado a ir para esse tipo de colégio estudar essas matérias, está baseada, pautada supostamente nessas necessidades, né, que a gente está tentando proteger. Agora, se existe realmente uma necessidade que está sendo protegida e está sendo atendida por trás da estratégia, para que fazer uma exigência? A gente não pode simplesmente expressar numa linguagem de necessidade quais são as necessidades que a gente está tentando atender e a partir daí a gente dialogar nesse nível, né, e mostrar, nesse caso, para uma criança, o porquê a gente vê a escola como uma coisa positiva, né, a gente vê como a escola vai atender a necessidade dessa criança, ou seja, a gente dialogar nesse nível de como essa estratégia está atendendo suas necessidades e não no nível de que você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso, você deve fazer isso. E é nesse momento que a gente percebe que a exigência enquanto estratégia, ela existe para ajudar aquelas pessoas que estão interessadas em atender suas necessidades em detrimento das necessidades dos outros. É nesse momento em que a exigência vai ser poderosa. Porque se fosse simplesmente uma questão de atender a necessidade de todos, a gente poderia simplesmente dialogar no nível das necessidades. Mas esse diálogo não existe porque a gente vai perceber que certas estratégias não estão atendendo necessidades. E é nesse momento que as pessoas, dentro dessa lógica de dominação, vão recorrer à exigência para continuar tendo as suas necessidades atendidas, não em harmonia com os outros, mas em detrimento à necessidade dos outros. E com isso eu espero que tenha ficado claro por que é interessante que a gente seja treinado numa mentalidade de exigências. Porque é justamente essa mentalidade que vai desconectar a gente das nossas necessidades e a gente vai acabar fazendo o que as pessoas que já estão no poder querem que a gente faça, ou seja, atender a necessidade deles em sacrifício das nossas. Mas como é que essa lógica, como é que esse ciclo começou em primeiro lugar, né? Se a gente foi treinado, quem é que treinou a gente? Quem é que treinou a pessoa que treinou a gente? De onde é que esse ciclo começa? E esse ciclo começa daquelas pessoas que estão muito desesperadas para atender suas próprias necessidades. É nos momentos de desespero que a gente vai tomar aqueles comportamentos e aquelas atitudes que são mais trágicas. Ou seja, o que é que eu estou chamando de trágico? São aqueles comportamentos que garantem que as suas necessidades ou as necessidades dos outros não vão ser atendidas. Eu estou falando basicamente de qualquer coisa que a gente entende como violência. E aqui a gente começa a perceber como exigências são um tiro no pé. Porque se a gente age em desespero para atender uma necessidade e a gente
para atender essa necessidade, busca comportamentos trágicos, comportamentos de violência, a gente acaba por não atender a necessidade de outras pessoas e, eventualmente, essas pessoas também vão ficar desesperadas. E agora a gente entrou num ciclo vicioso que o desespero de uma pessoa vai criar o desespero de outra e a gente vai continuar reforçando a violência e continuar treinando pessoas nessa lógica de violência, né? Porque se a única forma que a gente conhece de atender nossas necessidades, porque a gente está desesperado, a gente vai passar isso para outras pessoas. E é daí que começa esse treinamento, é daí que começa essa mentalidade. Ou seja, no final das contas, era só uma pessoa muito assustada, uma pessoa muito aterrorizada, uma pessoa com muito receio, com muita dificuldade de atender suas próprias necessidades, e de repente essa pessoa começa a criar uma cadeia de outras pessoas que não têm suas necessidades atendidas. E é aqui que a gente entra com a comunicação não violenta para quebrar, né, esse ciclo vicioso, quebrar essa cadeia de comportamentos trágicos e a gente começar a se reconectar com o nível das necessidades para achar formas não violentas, formas mais harmônicas de se relacionar. E antes de falar do próximo ponto do porquê exigências são perigosas, eu quero lembrar para você que você pode me ajudar compartilhando esse vídeo, seja através de clicar em gostei, seja comentando no vídeo, seja mandando o link para os seus amigos. Enfim, de qualquer forma que você tiver a divulgar esse vídeo vai me ajudar muito a atender a minha necessidade de contribuição, né, para esse conteúdo estar chegando em mais pessoas. E eu te agradeço muito pelo seu apoio. E dito esse ponto, né, mais drástico, né, das exigências, que é como ela participa, né, desse ciclo vicioso de violência e de desarmonia, tem outros pontos também mais, digamos assim, brandos, mas também muito importantes que tornam as exigências algo não desejável. Um deles é o fato que a exigência ela vai cobrar um preço no longo prazo. E para demonstrar o que é esse preço que eu estou falando, eu vou dar um exemplo que o próprio Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, já trouxe diversas vezes. Que uma vez uma mulher grávida bateu na porta dele 2 horas da manhã, né, em prantos, assim, chorando, uma noite de chuva, enfim, a situação bem delicada, assim, e aí ele ficou surpreso, né? Ele falou, o que aconteceu e tal. Aí ela falou que o marido dela, né, expulsou ela de casa, que ela falou alguma coisa, pediu alguma coisa muito simples pra ele, e ele gritou assim, sai daqui, né? E aí ela não sabia o que fazer, né? E a mãe dela tinha ido no workshop do Marshall, e ela ligou pra mãe, e a mãe falou pra ela ir falar com o Marshall, ela saiu do outro lado da cidade e foi lá bater na porta dele 2 horas da manhã, né? E aí nesse momento, o Marshall já tinha uma suspeita do que poderia ser, ele acabou ligando pro marido e indo conversar com o marido, e ele confirmou a suspeita dele. Qual era a suspeita dele? A suspeita é que esse marido era um chacal bonzinho, ou seja, é o chacal que ouve exigências, mas aceita as exigências. E aí parece que não tem desarmonia nenhuma acontecendo, né? Meu amor, você pode fazer isso? Não, eu faço, tudo bem. E aí os anos vão passando, né? E parece, não tem briga, não tem desarmonia, parece que tá tudo bem, né? Porque agora há pouco eu tava falando que as exigências criam a violência, mas cadê a violência? Tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Aí, 8 anos depois, né? 8 anos de relacionamento, tem esse dia que estoura a bolha, né? E aí o marido fala, vai embora, eu não quero você aqui, né? E por quê? Né? Porque foi um acúmulo de exigências, um acúmulo de momentos em que necessidades não estavam sendo atendidas e ninguém suporta isso por muito tempo, né? E uma hora a gente vai reagir de uma forma mais trágica, como esse marido reagiu naquele momento, né? Mas felizmente o Marshall conseguiu conciliar a situação ali. E é nesse sentido que as exigências têm um preço a longo prazo, né? Não é só nesse sentido de violência nítida e explícita, como eu estava mencionando mais no começo do vídeo, mas é no sentido também de que a gente vai construindo uma relação que é frágil com as pessoas. Né? Uma relação que uma hora vai dar errado, uma hora a pessoa vai se revoltar, digamos assim, porque ela está ouvindo as exigências e o que significa que ela não está tendo as necessidades dela atendidas, ela está fazendo coisas, né, que não estão atendendo a necessidade dela. E não para por aí, tá? Tem outro problema das exigências também, que é o fato de que elas são ineficientes, né? A exigência nada mais é do que uma forma que a gente tem das pessoas fazerem aquilo que a gente quer. E nesse sentido, além de todos os problemas que eu já mencionei, ela ainda consegue ser ineficiente. Ou seja, ela não é só perigosa, ela também é ineficiente. E esse é um ponto muito importante para aquelas pessoas, especialmente pessoas que estão em posição de liderança e que têm um pensamento mais ou menos assim, tipo, eu não ligo se as pessoas gostam de mim não, o importante é o trabalho estar bem feito, né? O que acontece? A gente vai ver que o trabalho não fica bem feito, que as exigências não são eficientes e a gente conseguir atender a necessidade das pessoas, o que seria nesse sentido ter produtividade, né, e o trabalho estar bem feito. Então deixa eu trazer outro exemplo do Marshall, que é um exemplo que ele foi ajudar um hospital, né, em que as enfermeiras estavam constantemente esquecendo de fazer procedimentos de esterilização, né, isso colocava os pacientes em risco, né, por questões de infecção e tal.
E aí o Marshall conversou com o chefe de departamento de enfermeiros e aí ele falou, né? Ah, eles sabem que eles têm que fazer esses procedimentos, são muito importantes, eles podem colocar vidas em risco se eles não fizerem isso, mesmo assim eles não fazem, né? Então, esse tipo de linguagem, né, de exigência. E aí o Marshall foi conversar, né, com os enfermeiros e as enfermeiras, e aí ele perguntou, né, para eles, por que vocês estão cientes, né, da importância desses procedimentos? Eles, sim, estamos cientes, né? E por que vocês não fazem, né? O que que impede vocês de fazer esses procedimentos? E aí uma enfermeira falou e respondeu, a gente esquece, né? E aí o Marshall, né, com consciência dele da comunicação não violenta, ele sabe que tem algo mais a fundo que isso, né? Não é simplesmente esquecer. É o fato de que quando a gente faz alguma coisa que a gente não está conectado com o nosso coração, ou seja, com a energia das nossas necessidades, a gente se comporta de uma forma e a gente não vê esse comportamento atendendo às nossas necessidades, a gente tende a esquecer, né? A gente não tem uma boa memória, nem uma boa vontade para aquelas coisas que a gente não está conectado no nível de necessidades com elas. Afinal, se o nosso comportamento não está conectado com as nossas necessidades, a gente só está se comportando para evitar que alguém critique a gente ou alguma coisa do tipo, isso é raramente um bom motivador, né? O melhor motivador para o nosso comportamento é a gente ver aquele comportamento realmente atendendo às nossas necessidades, não só as necessidades de evitar punição e de evitar crítica, né? São realmente necessidades de contribuição, necessidades de competência, necessidades de aprendizado, são essas necessidades, necessidade de propósito, são essas necessidades que de fato motivam o nosso comportamento, né? Com muito mais força. E aí é que a gente vai fazer o nosso trabalho com muito mais qualidade e com muito menos esquecimento, né, digamos assim. E além de esquecimento e de perda de qualidade de execução no trabalho, as exigências também têm um outro problema que reduzem a eficiência enquanto uma forma de estimular o comportamento das pessoas, no sentido de que a exigência muitas vezes afeta a necessidade de autonomia das pessoas, né? E se elas veem a necessidade dela de autonomia ameaçada, elas podem agir de várias formas que também são bastante desagradáveis em contexto de trabalho e em outros contextos também. São comportamentos que a gente rotula como desobediência, desacato, rebeldia, desrespeito. Esses comportamentos justamente ocorrem porque a pessoa está se comportando de uma forma a tentar proteger a necessidade de autonomia, né? E aí, uma vez que esses comportamentos surgem, vai ficar ainda mais desafiador de você ter uma eficiência, você ter uma produtividade numa relação de trabalho, né? Uma vez que tem todas essas resistências no meio do caminho, né? Que no caso é a tentativa da pessoa tentar proteger a própria necessidade dela, mas a forma como ela vai tentar proteger a necessidade dela vai interferir na qualidade do trabalho, vai afetar, né, todo aquele ambiente. E aí, esse também é outra consequência do nível de eficiência, né, das exigências. E com esse exemplo que eu acabei de dar, a gente vai perceber que exigências acabam minando todo o prazer que a gente poderia ter em exercer aquele comportamento, né? Uma vez que a gente vê aquele comportamento como uma exigência e não como um comportamento que contribui com alguém, a gente tira completamente o nosso prazer de estar ali fazendo aquela coisa. E inclusive sobre isso, eu quero esclarecer uma coisa que eu falei no vídeo anterior, que eu tenho receio que eu possa não ter sido claro, né? Quando eu falei que uma forma da gente saber se a gente fez uma exigência ou não, né, é quando o pedido é atendido, a gente age com desprezo ao invés de agir com gratidão, né? E eu estava explicando que, pô, se a pessoa não vê nenhuma gratidão da gente, né, como é que ela vai estar motivada, né, a fazer aquilo que a gente pede? E eu queria esclarecer que eu não estava falando de gratidão como uma recompensa, tipo, eu estou te ajudando esperando uma gratidão sua. Eu estava falando no sentido que gratidão é um feedback que a gente tem para a gente realmente saber se a gente está atendendo a nossa necessidade de contribuição ou não. Então, se a gente recebe desprezo da outra pessoa e não gratidão, não é que o meu comportamento vai cessar porque a recompensa que era a gratidão cessou. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que o comportamento vai cessar porque eu não consigo ver como aquele comportamento atende minha necessidade de contribuir, já que o outro não está se sentindo bem, ou está sentindo desprezo, né? Então, se o outro não está grato, como é que eu vou saber que eu estou fazendo alguma coisa que contribui para a vida do outro? Então, é mais nesse sentido de feedback, né? Se a gente não tem o feedback do outro, como é que a gente vai saber que a gente está atendendo a nossa necessidade de contribuição? Não vai saber. E aí, chances são que a gente vai parar de se comportar. A gente vai parar de atender pedidos porque a gente não está vendo o nosso comportamento, né, atender a necessidade do outro. Então, por que eu vou fazer alguma coisa se não está atendendo nem minha necessidade nem a do outro? E esse ponto que eu acabei de trazer de que as exigências destroem o prazer que a gente tem de contribuir com a vida do outro, para mim esse é o ponto mais forte. Parece que ele não é o mais forte porque a gente está falando de violência, de ineficiência, de coisas drásticas assim, mas é porque esse prazer que a gente tem
quando a gente faz alguma coisa e atende a nossa necessidade de contribuir com a vida do outro, é o prazer que é o antídoto para esse ciclo de violência que eu falei lá no começo do vídeo. Porque a partir do momento que a gente está conectado com essa energia, né, de gratidão, de contribuição, é o momento em que a gente vai estar disposto a ajudar os outros a terem suas necessidades atendidas. E agora a gente começa a criar um ciclo virtuoso, né? Um ciclo de solidariedade, né? Aquela famosa história de que gentileza gera gentileza, é justamente essa energia se multiplicando. E para mim esse é o ponto mais forte, porque se as exigências fomentam uma violência nítida, ninguém vai ter dúvida que a exigência foi uma má ideia. Mas quando a exigência cria essa violência implícita, né, em que a gente está perdendo o prazer de contribuir para a vida do outro, e agora a gente vai ter mais incentivos para entrar nessa dinâmica de dominação, isso para mim é que é o pior, porque isso está passando embaixo do radar, né? Isso é uma destruição da riqueza que a vida poderia ter, que a gente não está vendo e que quando desabrochar, quando a gente perceber o estrago que a gente fez, vai ser um estrago muito grande, né? A gente vai estar em guerra, a gente vai estar em situações de alta desarmonia e aí vai ser muito pior, né? Para a gente conseguir atender a necessidade de todos. E aí alguém pode me dizer, maravilha, Jeta, eu entendi como as exigências, né, são perigosas e vão dificultar eu de atender as minhas necessidades, mas e como é que eu lido com as exigências que eu estou recebendo, né? Meu chefe diz isso, meus amigos dizem aquilo, meus colegas de trabalho dizem aquilo outro. Eu não quero usar exigência com eles, mas como é que eu faço se eles estão usando exigências comigo? Como é que eu lido com isso? E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. A gente vai ver, né, como lidar com as exigências externas e também no vídeo seguinte a gente vai ter um pouco mais de clareza como é que a gente pode expressar pedidos para a gente estar definitivamente, né, escolhendo usar pedidos ao invés de exigências, uma vez que a gente vai ter clareza de como é que a gente pode atender às nossas necessidades através de pedidos, né? Sem essa clareza, não adianta eu dizer para você, a exigência não é legal, porque se você não tem uma alternativa de como atender às suas necessidades, você vai recorrer ao que você já sabe. E se o que você já sabe é a exigência, não tem como, né, evitar. Então, esses dois próximos vídeos vão ser muito, muito importantes, né? Qualquer dúvida, qualquer feedback, você pode comentar aí embaixo. Eu vou adorar ler seus comentários e eu espero ver você nesses próximos vídeos. Até mais.